Este programa mostra pessoas reais contando experiências pessoais e contém tanto imagens verdadeiras como reconstituições. Acredita-se que os animais são mais sensíveis a espíritos do que os humanos e que muitas vezes são vítimas de assombrações. 2 ou 3 semanas após ela se mudar pra cá, o inferno começou. Eles nos acordavam no meio da noite, ficavam agitados dentro das gaiolas. O que estava acontecendo? O que estava assustando os coelhos? Os espíritos usaram os animais como uma ferramenta para avisar que estavam lá. Nós ouvimos um bum, bum, bum. Eu fiquei morrendo de medo. Senti algo bater na minha cabeça. Se eles conseguem tocar em você, o que mais conseguem fazer? Foi como perder todos os filhos de uma vez. Você acha que pode machucar animaizinhos indefesos? Por que você não tenta se meter comigo? Instinto paranormal. Mulher de branco. Cleveland, Ohio. Há 11 anos o lar de Tom e Deborah Weaver. Com os amigos e familiares morando perto, a casa deles sempre foi um lugar tranquilo e acolhedor. Meu nome é Deborah Weaver e eu sou dona de casa. O meu marido Tom trabalha como eletricista desde que nos casamos. Conheci a Débora 13 anos atrás. A todo lugar que vamos, a Débora é a pessoa que fica contando piadas. Ela é a alma da festa. Nem ele nem eu tivemos filhos. As minhas cadelas são as minhas filhas. A Trouble é a típica chefe do bando. A Georgia é a cadela mais doce que eu já vi. Ela só quer carinho. A Deborah é muito carinhosa, gosta muito da família. Ela se preocupa com todos, é muito atenciosa. Quando a amiga Darlene precisou de ajuda, Deborah estendeu a mão em seu auxílio. A Darlene estava com problemas financeiros. Havia perdido a casa. E então a Debbie a acolheu na casa dela. Foi uma bênção para mim e para minha família. A Débora e eu éramos muito amigas, conversávamos sobre tudo. Eu sou muito grata a Debbie e ao Tom por nos deixarem morar lá. Quando tive que me mudar, meu maior medo era não poder levar meus animais de estimação. Ninguém mais teria aceitado os meus animais como eles aceitaram. A Gizmo é a nossa cachorrinha. Ela é da raça Lulu da Pomerânia. A Bo é minha gata predileta. A Kiki é a gata da Chelsea. Ela gosta de subir no nosso colo, gosta de abraço. Ter uma família a mais em casa e com mais animais não é fácil. Não é fácil, mas nós demos um jeito. Em 12 anos morando naquela casa, os Weavers jamais haviam visto nada de estranho. Até que Deborah e Chelsea foram morar lá. Certa noite, eu e o Tom estávamos sentados na sala e a Trouble estava deitada no chão. De repente, ela pulou e começou a latir. Ela estava muito nervosa. O corpo dela estava tremendo. Durou uns 3 ou 4 minutos. Aí ela parou. Não tinha nada lá. A cadela de Darlene e Chelsea também começou a ter um comportamento estranho. A Gizmo parecia retraída. Como se alguma coisa a tivesse deixando nervosa.
Gizmo andava com o rabo pra baixo, nunca pra cima. Como se algo estivesse assustando. Ela se assustava como se tivesse visto alguma coisa, mas eu não via nada. Eu achei que fosse apenas a mudança, estar num ambiente novo e sem muita liberdade. Antes da Darlene e da Chelsea virem morar aqui, as duas cadelas eram normais. Não faziam nada estranho, nem tiveram um comportamento incomum. Não eram apenas os animais que estavam tendo experiências peculiares. Foi durante o dia. Eu tava descendo a escada e, quando eu virei, eu vi uma pessoa de casaco branco em pé, lá embaixo. Eu até pisquei algumas vezes pra ter certeza de que eu tava vendo mesmo. Foi muito rápido. Eu só consegui ver o capuz com pele e vi que era branco. Eu fiquei toda arrepiada e tive vontade de chorar. Aí eu corri pra cozinha e disse a Debbie que eu tinha visto uma pessoa na escada. Eu achei que ela estivesse louca. Eu achei mesmo que a garota fosse maluca. Eu esperei a Darlene chegar em casa para falar com ela. Aí ela disse, bem, desde quando era bebê, a Chelsea consegue ver espíritos. Eu conseguia sentir a presença de fantasmas. Mas eu não sentia a presença de qualquer espírito, só daqueles que queriam ser vistos, que queriam ser ouvidos, que precisavam de ajuda. Não é que eu quisesse, simplesmente acontecia. Estávamos só ajudando aquela família durante umas semanas. Aí elas vêm me dizer que estão vendo fantasmas na minha casa? Eu pensei, tá bom. Se é isso que elas querem pensar, tudo bem. Débora começou a notar coisas estranhas acontecendo na casa. Coisas estranhas começaram a acontecer. Às vezes parecia que eu estava no meio de um zoológico. Eu ouvia piados e gritos. Aí eu contava pro Tom e ele dizia, Debbie, puxa, não tem nada aqui que possa lhe fazer mal. Eu pensei em tudo. Imaginei que talvez ela estivesse ouvindo ruídos dos canos de água. E eu dizia, Tom, você não ouviu. Você não ouviu. Parecia que tinha uma penteadeira tombando lá em cima. Alguns dias depois, Débora estava sozinha em casa. Eu estava preparando o jantar, esperando as garotas chegarem para comer. Aí eu vi uma moça correndo na frente da casa. Ela estava com um casaco branco, de capuz, com pele em volta. Aí eu pensei, a Chelsea chegou. Então abri a porta dos fundos, olhei para os lados e chamei, Chelsea, Chelsea. Não tinha ninguém lá. Mas eu não achei que fosse nada, não dei importância. Duas ou 3 semanas depois que isso aconteceu, eu entrei na garagem e enquanto eu estava abrindo a porta, eu vi aquela garota de casaco branco refletida na janela do carro. Eu entrei na garagem e enquanto eu estava abrindo a porta, eu vi aquela garota de casaco branco refletida na janela do carro. Eu dei o fora dali. Pensar que eu estava numa garagem fechada, com um fantasma atrás de mim. Nem sei explicar o medo que eu senti.
Nós nunca havíamos tido nada em comum acontecendo. Nada relacionado a espíritos ou paranormal, até 2 ou 3 semanas depois que a Chelsea veio morar conosco. É impossível você ver um fantasma atrás de você que depois desaparece no ar e não acreditar. A partir daí, não tive dúvida de que a Chelsea dizia a verdade. Eu fiquei aliviada por ela ter visto, porque aí ela saberia que não estava louca, que era verdade. Tom, no entanto, não se convenceu. Quando a Débora me disse que tinha visto um fantasma... Famílias são para sempre. Embora eu confiasse nela, é minha esposa, companheira, eu disse, não, você só imaginou ter visto. Eu disse, nós somos casados, você devia acreditar em tudo o que eu digo, como se estivesse na Bíblia. Eu comecei a achar que tinha levado os espíritos para casa. A Chelsea achava que a presença dela lá os havia provocado que eles ficaram mais ativos. Se você fosse um espírito e ninguém visse você, você vive sozinho nesse vazio, aí você encontra uma pessoa entre não sei quantas mil e essa pessoa sabe que você existe. Você não ficaria ao lado dela? Tom ainda não estava convencido. Era o começo do inverno. Eu estava sentado na varanda, relaxando. A Débora estava dormindo, os cães estavam dormindo. Eu percebi um movimento que vinha da direita indo para a esquerda. Eu vi de relance o que parecia ser uma camisola. Eu nunca tinha visto nada parecido. Era 100% real, 100% visível. Eu me ajeitei na cadeira e olhei de novo. E claro, não vi nada. Eu senti algo bater na minha cabeça. Parecia que algo tinha empurrado a minha cabeça. E na hora eu achei que a Trouble tivesse vindo por trás e batido em mim com o rabo dela. Eu olhei e não vi nada. E quando a Débora acordou, eu contei para ela. Ela disse, bom, agora você também viu? Agora você acredita? Eu disse, agora você é obrigado a acreditar. Eu pensei, obrigada, Deus, obrigada. Finalmente ele acredita em nós. Eu estava ficando com medo, porque se eles conseguem tocar em você, o que mais conseguem fazer? Será que podem machucar as minhas cadelas? Os Weavers precisavam de ajuda. Eles contataram um grupo de investigadores paranormais. O Grupo Paranormal, ORBS. ORBS é a sigla de Pesquisadores de Espíritos Reunidos de Ohio. Nós já fizemos mais de 50 investigações até o presente momento. A Deb e o Tom estavam muito preocupados, muito assustados. Eles não sabiam o que estava acontecendo, se era mesmo algo paranormal ou se eles estavam ficando loucos. O nosso grupo faz uma abordagem científica. Quando fazemos uma investigação, nós documentamos tudo. Nós usamos câmeras com visão noturna, detectores de campo eletromagnético, gravadores de voz digitais, tudo que possa coletar qualquer prova. Se não há uma explicação científica, pode ser a manifestação de um espírito. Débora contou ao grupo sua teoria a respeito de Chelsea. A Chelsea é como um ímã para os espíritos. Eles se juntam ao redor dela. Eu me senti mal, porque eles nunca haviam visto nada. E agora que eu tava morando com eles, eles estavam presos a algo paranormal.
A Chelsea poderia ser uma espécie de farol, atraindo esses espíritos até ela. Ela conseguia ver os espíritos. E os espíritos sabem disso. E se sentem atraídos pelas pessoas que conseguem vê-los ou ouvi-los. Por causa das experiências de Chelsea, o grupo pede que ela se junte a eles na investigação. A Chelsea certamente possui algum tipo de mediunidade. Parecia que a atividade aumentava quando ela estava presente. Achamos que isso seria uma ótima ferramenta para utilizarmos. O grupo também pediu que a cadela dos Weavers, Trouble, estivesse presente durante a investigação. A Trouble era o animal que estava sendo assustado, sendo afetado. Eu acho que os espíritos usaram a cadela como um instrumento para avisar que estavam lá. Depois que montamos todo o equipamento, a Trouble não queria sair do lugar. Trouble! Come on! Why are you growling at me for? What's wrong? I think she's really freaked out. Obviamente, havia algo ali que a estava assustando. Então deixamos a cadela em paz. See you, Trouble. You know where to find us. Eu acho que a Trouble estava reagindo a algo que estava dentro da casa e ela estava tentando avisar algo que ia acontecer. Nós investigamos todos os cômodos da casa. Quando você anda pela casa, sente que está sendo observado. Que você não está sozinho. Que certamente há algo ali que você não consegue ver. Oh, I just got a cold breeze over here. No, I wasn't going off there before. Todos os grupos paranormais acreditam que quando você sente um ponto frio num local, pode ser um espírito se manifestando. Are you here? Um ar gelado nos tomou e o detector de campo eletromagnético disparou. That's awesome. I've never experienced anything like that before. Níveis altos de CEM ou campo eletromagnético supostamente indicam a presença de espíritos. Eu senti um incômodo, como se alguém estivesse me observando. Eu tenho essa sensação quando eu sinto uma presença. Para nós é uma prova bastante forte, porque não só eles estão sentindo algo, como os equipamentos estão reagindo ao mesmo tempo. Após receber leituras altas no detector de CEM, o grupo decide usar outra técnica para colher mais provas. Começamos a nossa sessão de FVE lá embaixo. FVE significa fenômeno de voz eletrônica. São vozes de espíritos que não conseguimos ouvir normalmente. Elas são captadas por gravadores. E só quando conseguimos reproduzir o áudio é que conseguimos ouvir as vozes. Nós estávamos sentados na sala. E eles ligaram um gravador de áudio. Nós dissemos, você pode por favor dizer seu nome? What was that? E a resposta foi, meu nome é Temperance. Nós dissemos, você pode por favor dizer seu nome? E a resposta foi, meu nome é Temperance. Foi quando nós confirmamos que havia algo lá. Ela me deu um nome de mulher. Como Temperance não é um nome muito comum, não deveria ter havido muitas com esse nome na região. Deborah, Tom e Chelsea viram um fantasma de uma mulher vestida de branco. Eles se perguntaram se esse fantasma seria o de Temperance. Foi nossa curiosidade natural querer saber quem aquela pessoa havia sido na vida real. Será que conseguiríamos dar um nome ou um rosto à entidade que estava aqui? O grupo ORBS os encorajou a pesquisar a história do bairro. Eu comecei a checar os espíritos do censo, registros de nascimento, obituários, e encontrei o nome de Temperance Howell.
Segundo toda a pesquisa, conseguimos descobrir que Temperance Howell realmente viveu na região. Temperance Howell nasceu logo após o fim da Guerra Civil em 1869. Ela morou na região em que Tom e Deborah vivem hoje. E talvez ela tenha morado na mesma casa. Ah, meu Deus. Acho que encontrei meu fantasma. Após recebermos todas as provas com o FVE e também com os registros e documentos, eu passei a acreditar de fato que Temperance era mesmo o espírito que estava assombrando a casa dos Weaver. O grupo decidiu que o melhor seria fazer uma purificação na casa, na esperança de ajudar o espírito a fazer a travessia. Quando purificamos uma casa, vamos de cômodo em cômodo, fazendo uma oração para nos livrarmos daquela presença. In the name of Jesus, I take authority and I bind all the powers and forces in the air. A purificação não pode ser feita de qualquer jeito, porque eles são perigosos. Você precisa se preparar física e mentalmente. You're the Lord of the entire universe and I give you the glory for your creation. Chegar lá e simplesmente dizer algumas frases não vai ajudar. Você precisa realmente acreditar no que está dizendo e no que está fazendo. In your name I bind all demonic forces that have come here against us and the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Quando você conduz uma purificação e uma bênção numa casa, você sente o ar ficando melhor. Mary, our mother, we seek your protection and intercession with the Sacred Heart of Jesus for us and our families. Durante uma das orações, eu vi a garota com o casaco branco, de capuz, correndo pelo quintal e desaparecendo na garagem. Na verdade, essa foi a última vez que a vi. Depois disso, dava pra sentir que havia paz dentro da casa. Eu tive um sentimento imediato de alívio. De que tudo ficaria bem. Sentir a presença de espíritos foi uma coisa assustadora, se você quer saber. Mas agora é aleluia, Tom. Nós temos a casa de volta. Eu acho que a Temperance não era má, não era nociva. Ela devia estar solitária ou perdida. Talvez ela não soubesse para onde ir. Ou talvez ela até quisesse cuidar da família, cuidar da casa. A Trouble está bem, eu acho. Acho que ela está mais preocupada com os cães que passam do que com os espíritos da casa. Era hora de nós termos nossa própria casa e devolvermos a casa deles. Enquanto estávamos lá, minha mãe economizou dinheiro para termos o nosso apartamento, recomeçarmos a nossa vida. Eu fiquei contente porque finalmente a casa voltaria a ser deles, para que eles pudessem viver em paz, embora eu sinta a falta deles. Desde que Chelsea saiu da casa, não houve mais relatos de atividades de espíritos. Barulhos noturnos. A apenas 2 horas de distância da casa dos Weavers, em Toledo, Ohio, os recém-casados Anne e Brian Thompson fixaram moradia e esperavam ter uma vida longa ao lado dos futuros filhos. O Brian e eu queríamos ter uma família grande. Mas eu descobri aos 28 anos que não poderia ter filhos. Foi um choque. Eu lembro que quando eu contei pro Brian, ele nem piscava. Quando você não pode ter filhos,
A melhor coisa que você pode ter são animais. Foi quando ganhamos a nossa primeira coelhinha. A primeira coelha que tivemos, nós ganhamos de uma amiga. Nós a batizamos de Thumper. A Thumper era muito inteligente. Você podia dizer Thumper desce do sofá e a Thumper descia do sofá. Depois nós compramos o Romeu numa pet shop. Era um amiguinho para a Thumper. Aí nós pegamos um gato chamado George. Ele adorava brincar com os coelhos. Eles mudaram o clima da casa. Nós tínhamos alguém nos esperando em casa. Todos sabiam que quando falávamos das crianças ou dos meninos, estávamos falando dos coelhos. Sem os coelhos, não seríamos uma família completa. Nós tínhamos acabado de nos casar. E sabíamos que tínhamos que fazer algumas mudanças na casa para deixar com a nossa cara. Eu acho que foi por isso que nós começamos a reforma. Nós conversamos sobre o que gostaríamos de fazer aqui e ali, o que tinha que ser consertado. Nós estávamos bem animados. A Anne e eu gostamos de dar festas e convidar as pessoas à nossa casa, amigos, parentes. Houve uma festa que eles deram que eu me lembro bem. Era uma festa de Halloween. Eu acho que nós estávamos em 8 pessoas. A iluminação era feita só com velas e estava bem escuro dentro de casa. Aí nós ouvimos barulhos vindos da escada que dá para o porão. Eu achei que alguém tinha invadido a casa. De repente, ouvimos um bum, bum, bum. Bem abaixo de nós. Deu até para sentir o chão vibrando. Nós estávamos dando uma festa e, de repente... bum, bum, bum. Bem abaixo de nós. Deu até para sentir o chão vibrando. Eu fiquei morrendo de medo. Bum, 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 bem abaixo de nós e ficamos morrendo de medo. O clima dentro da casa mudou totalmente. O cabelo da minha nuca ficou todo arrepiado. Os coelhos começaram a sentir, começaram a correr pra lá e pra cá nas gaiolas. Eles estavam apavorados. Aí ouvimos de novo. Nós ficamos com tanto medo que saímos todos da casa. Aí a festa acabou. Todo mundo foi embora. Após a festa, os coelhos continuaram a se comportar de forma estranha. No começo, a Thumper e o Romeu eram coelhos normais. Eles eram saudáveis, alegres. Agora, eles viviam tremendo. Eles ficaram com medo de nós. Eles corriam, se escondiam. Eles entravam no quarto dos fundos e aí, de repente, eles ficavam com medo e tentavam sair de lá correndo o mais rápido possível. Então nós pensamos, o que está acontecendo? O que está assustando os coelhos? Nós ficamos preocupados com o estado físico e mental da Thumper. Então, começamos a mantê-la dentro da gaiola para protegê-la. Anne e Brian não entendiam por que seus coelhos estavam tão assustados. Até uma noite. Foi no meio da noite. A Anne estava dormindo, eu estava dormindo. Aí eu acordei e vi uma sombra sobre a Anne. Estava escuro, eu não conseguia enxergar direito. Era como uma massa negra. Como se você estivesse olhando para a escuridão. Eu acordei e o meu marido estava sentado na cama. Eu olhei para ele e disse, o que foi? Ele só disse, não se preocupe, volte a dormir, tá tudo bem. De repente eu olhei para o armário e eu vi olhos brilhantes e vermelhos.
Então me ocorreu, eu preciso proteger a Annie, preciso proteger a casa. Eu ainda estava tentando processar na minha cabeça o que havia acontecido. Na manhã seguinte, ele me disse que viu um vulto no meu lado da cama. Eu simplesmente não sabia o que pensar. Depois de ver o vulto, a Annie e eu decidimos que continuaríamos com a reforma, que continuaríamos convidando os amigos. Nós queríamos seguir com nossa vida. Mas toda vez que começávamos uma reforma nova, a casa ficava insuportável. Toda vez que nós começávamos a quebrar uma parede, parecia que a atividade ficava cada vez mais forte. Os coelhos continuavam a mostrar sinais de sofrimento. Coelhos batem com a pata no chão e isso sempre tem um motivo. Ou eles estão avisando sobre um perigo, ou estão chamando a sua atenção. Você tem que prestar atenção quando um coelho fica batendo com a pata no chão. O comportamento de Tamper e Romeo ficou cada vez mais estranho. Annie e Brian os levaram ao veterinário. Eu sou a doutora Susan Oros. Sou veterinária e cuido de pequenos mamíferos, como coelhos e outras espécies, exceto cães e gatos. A Tamper e o Romeo vieram. Eu os examinei. Não havia motivo para alarme. Estava tudo bem. Annie e Brian levaram seus coelhos de volta para casa. Seu comportamento estranho continuou. Eles nos acordavam no meio da noite, ficavam correndo para lá e para cá nas gaiolas, batiam as patas. Nós vimos que eles estavam assustados com algo que estava dentro da casa. De repente, a Tamper fez um barulho. Ela se esticou toda, colocou a cabeça para trás e olhou para mim. Foi quando eu vi que havia algo muito errado. Aí eu ouvi o Brian me chamando e ele disse: Annie, corre aqui! Eu a peguei no colo e ela ficou toda mole. Eu passei a mão nela, fiz um carinho. Aí ela levantou a cabeça e ela morreu. Ela deu seu último suspiro. Uma semana após a Tamper morrer, o Romeo não estava comendo. Ele mal bebia água. A Annie dormia na sala de jantar, tentando fazê-lo beber água, tentando fazê-lo comer. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Pouco tempo depois de Tamper morrer, Romeo também faleceu. Eu não sabia como explicar. Foi realmente uma coisa muito trágica. A Annie não falou muito. Quando ela dizia alguma coisa, era do tipo: eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais coelhos, não quero mais animal nenhum, eu não quero mais passar por isso. Nós ficamos arrasados, foi terrível. Foi como perder todos os filhos de uma só vez. Dói até hoje. É duro quando você perde qualquer ser que você ama. Tinha que haver uma explicação, algo que não havíamos percebido. A Annie e eu conversamos sobre a possibilidade de haver alguma atividade paranormal afetando os coelhos e causando a morte deles. Nós pensamos, será que é possível um espírito conseguir causar a morte de uma criatura viva? Foi quando eu comecei a dizer: tudo bem, eu já entendi o que aconteceu. Uma atividade paranormal foi a causa da morte da Tamper e do Romeo. Acreditei nisso. Eu quis me vingar. Deu vontade de dizer: tudo bem, você nos machucou, agora eu vou machucar você.
Você mexeu com a minha família. Vou fazer você pagar. Você acha que pode machucar animaizinhos indefesos? Por que você não tenta se meter comigo? Eu quis me vingar. Você acha que pode machucar animaizinhos indefesos? Por que você não tenta se meter comigo? Nós procuramos um grupo de fora que pudesse nos ajudar a entender o que estava acontecendo na nossa casa e para que ela se tornasse segura para outros animais que porventura tivéssemos. Anne e Brian contataram o ORBS, pesquisadores de espíritos reunidos de Ohio. A Anne e o Brian os contataram. Eles mencionaram olhos brilhantes no armário e que seus animais foram afetados pelo que estava lá. Quando o grupo começou a investigar a casa, eles notaram as reformas recentes. Quando você começa a fazer uma reforma na casa, os espíritos ficam incomodados. Você está mudando a casa deles. E isso sempre parece aumentar a atividade paranormal. I got a spike. Chris e seu grupo às vezes chamam uma médium para analisar a casa durante a sua investigação. Hi, Marcia. How you doing? Pretty good. How are you? One of our members has been talking to you about doing a remote viewing for us. Yes. Uma análise à distância geralmente é feita pelo telefone. A médium está a milhares de quilômetros de distância. Ela consegue sentir o nosso local e ver o que está acontecendo na casa. Márcia não foi informada sobre nada do que estava acontecendo na casa. Is there anything you can tell us about in this home from what you view? Uma das primeiras coisas que ela falou foi que havia uma mulher lá chamada Lisa. Eu não conheço Lisa nenhuma. Quem é Lisa? How are they connected? Depois que a Márcia viu a Lisa, ela também viu uma entidade maligna que, segundo ela, tinha matado a Lisa. Aquilo me deixou perturbado. A Márcia acredita que a Lisa foi morta por um homem e que esse homem matava coelhos. Eu acredito que os animais são mais sensíveis às atividades paranormais. Faz sentido, porque se ele maltratava animais em vida, por que ele não poderia maltratá-los como um espírito? Eu não conseguia imaginar o que meus pobres animais haviam sofrido. Eu comecei a ficar com raiva. Eu queria fazer alguma coisa concreta. Para estabelecer contato com o espírito que eles acreditavam ser o de Lisa, o grupo iniciou uma sessão de FVE. Nós fazemos sessões de FVE. Fazemos determinadas perguntas para tentar captar algum tipo de prova. Why are you here? Show yourself. Move something in this room. Knock something off the walls. Aí, de repente, captamos um FVE. Dizendo... Lisa. Nós captamos um FVE dizendo... Lisa. Isso soou bem claro para mim. Após captarmos o FVE da Lisa, eu vi que o espírito negativo ainda estava na casa e ainda perseguia. Ele havia matado os coelhos e havia assassinado a Lisa. Isso me deu um calafrio. Quando eu estava lá sentada, senti que não estávamos sozinhos. Fazia todo sentido. Havia uma pessoa na minha casa chamada Lisa. Eu não conseguia vê-la ou ouvi-la. Mas eu tinha certeza de que havia alguém mais na minha casa, além de mim e do meu marido. Aquilo realmente me convenceu de que havia algo paranormal na minha casa e que não era um espírito ou uma entidade boa. A Anne e eu queríamos investigar mais a fundo para descobrirmos
quem era a Lisa e o que havia acontecido de fato, mas nós não encontramos nada. O grupo decidiu fazer uma purificação na casa para remover qualquer espírito que ali estivesse. You're the Lord of the entire universe, and I give you the glory for your creation. Amen. Quando você está fazendo uma investigação, você precisa se proteger. Então eu uso orações católicas como uma bênção. Quando nós chegamos no sótão, havia um sentimento muito ruim. In the name of Jesus, I bind all demonic forces that have come here against us, and I seal all of us in the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Mary, Mother, surround us with your mantle of love to discourage the enemy. Sorry, I'm getting really emotional right now. Saint Michael and our guardian angels, come defend us in battle against all the evil ones that roam the earth. My goodness. Eu recebi uma pancada como se tivesse batido numa parede. I'm shaking. O Chris nos disse que essa foi a primeira vez em que isso aconteceu com ele. I'm trembling. My whole body's just trembling. Eu conheço o Chris. Ele é um cara muito forte, mas aquilo o deixou abalado. Eu nunca o vi tão afetado quanto naquele dia. I can't stop shaking. O Chris estava numa batalha espiritual. Estava sendo atacado. That's crazy. Eu quase entrei em pânico, fiquei com medo, fiquei com muito medo. Eu suponho que tenha sido o espírito maligno que estava preso ali. Saint Michael and our guardian angels come defend us in battle. Eu me esforcei para terminar a oração. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. You're a faithful and compassionate God. Amen. Amen. Eu desci as escadas e simplesmente desabei. Chris is helping, he's not hurting you. Nothing can hurt you now. Go with God. O grupo acredita ter conseguido purificar a casa. Eu acho que a energia que estava lá nos usou para fazer a travessia. Ela atravessou e seguiu em frente. O grupo suspeita que os espíritos na casa tenham aparecido por um motivo. A teoria é que, quando há uma reforma, a atividade paranormal aumenta porque o espírito que mora ali não gosta do que você está fazendo com a casa dele. Foi a reforma dessa casa que trouxe tudo à tona. Eu ainda me pergunto se eu começar uma reforma, se a atividade vai voltar. A possibilidade de um espírito maligno estar na casa ainda me preocupa lá no fundo. Os espíritos podem voltar. Nós gostamos de pensar que eles foram removidos para sempre, mas nada é garantido. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.